Olá, na Escola Viva desta semana vamos falar sobre a relação das escolas com as suas comunidades. Saber como deve acontecer a reunião de pais e como estas interações podem melhorar a qualidade do ensino. Fique com a gente, o Escola Viva já está no ar. Se os pais interagissem mais com a escola, com certeza os filhos não teriam tantas dificuldades. Eu faço isso porque eu quero uma escola de qualidade. Se eu quero entrar na história, então eu devo fazer a história acontecer. Desde a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação em 1996, cada escola deve elaborar sua proposta pedagógica ouvindo todos os personagens que têm interesse no sucesso da educação. Os pais e a comunidade são essenciais nesse processo e a escola deve encontrar formas de interagir mais com estes parceiros. Neste bloco, vamos falar sobre a importância destas parcerias para a melhoria do ensino. E quem conversa comigo sobre o assunto é Elisângela Mercado, doutoranda em Educação pela Universidade Federal de Alagoas. Elisângela, como é que deve acontecer a relação da escola com a sua comunidade? A relação da escola com a comunidade, conforme você pontuou, tem que ser uma relação voltada aos interesses em comum que eles têm, que é a aprendizagem do aluno. Nesse sentido, todos estão a favor de que esse aluno aprenda com qualidade, consiga se desenvolver de uma forma esperada, adequada e obtenha sucesso na sua vida profissional. Com isso, o trabalho que a gente tem discutido ultimamente é o local dessa reunião de pais nesse trabalho, nesse celeiro de discussões. Elisângela, muitos pais até reclamam, dessas reuniões, muitos se ausentam, Como é que é possível tornar estes encontros mais produtivos e interessantes para os pais? Eu acho que um dos primeiros mecanismos para se obter um sucesso numa reunião é pensar sobre esta reunião. Primeiro, qual o objetivo que eu tenho? Porque se eu tiver um propósito bem definido, eu também vou ter uma metodologia adequada. Então, enquanto gestor, eu tenho que pensar, isso que eu tenho que discutir com a comunidade escolar só pode ser passado via reunião? Se só pode ser passado via reunião, eu tenho que pensar, então, qual é o meu propósito? É para simplesmente informar? É para discutir um assunto? É para trocar vivências, experiências? É para tomar decisão? Então, eu tenho que entender para que vai servir essa reunião, para que esse propósito também fique claro para as pessoas e que elas possam se engajar nessa discussão. Muitos trabalhos que tivemos, eu não falo só em relação ao meu filho, mas em relação a outros, muitos trabalhos que tivemos, nós solucionamos com o diálogo. Muitas e muitas vezes precisa a gente ir para uma coordenadora, para poder efetivar a dúvida que ficou. Mas, quanto a isso, todos os problemas que temos até hoje foram solucionados. Como é que a comunidade, além dos pais, é claro, pode colaborar com a escola? O voluntariado é um bom caminho, é um primeiro passo para isso? Eu acho que uma das questões da comunidade voltar para a escola é justamente ela discutir os espaços que tem. Porque eu também não posso, enquanto pai, ou enquanto mãe, ou enquanto funcionário, entrar numa escola sem que a gestão não me permita isso. Então, a gestão tem que definir muito bem quais são os papéis de cada um, inclusive a necessidade ou não do voluntariado. Então, qual é o papel e o cuidado que eu vou ter com esse voluntariado que entra na minha escola e que está diretamente também ligado a essas crianças? Com qual frequência, Elisângela, essas reuniões devem acontecer? Tem que ser mensais, semanais? E como é que os pais podem se tornar mais ativos nessas reuniões? É interessante que eles tragam propostas de casa também, ou críticas, que eles ouçam mais os filhos em relação ao dia a dia deles na escola, como é? Bem, a periodicidade dessa reunião depende muito da escola, a natureza do que ela está passando, as discussões que ela está precisando mobilizar. Então, como eu tinha dito, se cada reunião tem um propósito, esses propósitos que determinam a periodicidade delas. A participação desses pais na reunião também é um fator muito determinante, porque eu tenho que me engajar. Eu não vou esperar que o problema aconteça com meu filho para que eu venha a pensar sobre ele.
Eu acho que pensar sobre o problema, uma vez que ele existe na escola, já é determinante para saber se um dia vai afetar ou não o meu filho. Enquanto escola, a gente busca sempre a melhoria para as crianças, para o meu filho e para todas as pessoas, todas as crianças que vêm depois. Então, nesse sentido, o engajamento dos pais, ele é um fator primordial que deve sim ser determinante para esse andamento, para os espaços que são ocupados na reunião. Eu acho que o pai e a escola têm que andar junto de mãos dadas, por isso que é importante pai e mãe permanecer na escola. Tem muitos pais que se omitem e, infelizmente, eles terminam aumentando um problema que deveria ter sido solucionado logo no começo. Se os pais interagissem mais com a escola, com certeza, os filhos não teriam tantas dificuldades. Elisângela Mercado, muito obrigada por sua participação na Escola Viva desta semana, viu? Muito obrigada, agradeço a você e agradeço aos telespectadores que continuem a ouvir esse excelente programa. Obrigada, Elisângela. Obrigada. No próximo bloco, vamos saber como a Escola Estadual Geraldo Melo conseguiu combater a violência com o apoio da comunidade. Não saia daí, o Escola Viva volta num instante.